No final de uma estrada, em uma pequena cidade da Baviera, está localizada uma casa comum, com suas paredes brancas sujas e janelas desgastadas pelo tempo. Mas por trás daquelas portas trancadas e daquela persiana abaixada, um conto sombrio e extraordinário de horror se esconde. Há 39 anos atrás, essa casa estava cheia de medo. As noites foram pontuadas por uivos e gritos, as manhãs cheias de vozes estranhas. Os vizinhos não sabiam na época, mas o que eles estavam ouvindo era o exorcismo de uma jovem mulher que em breve iria morrer. Acreditava-se que Anneliese Michael, uma estudante de 23 anos de idade, havia sido possuída por 6 espíritos demoníacos que não saíam do seu corpo. Depois de suportar 67 rituais de exorcismo ao longo de 9 meses, ela sucumbiu à fome em 1976. Obrigou-se a jejuar, acreditando que isso iria salvá-la da influência de Satanás. E quando morreu, ela pesava menos de 30 quilos. "Mãe", disse, pouco antes de morrer, "eu estou com medo." Sua história inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Os pais de Anneliese, Anna e Joseph, foram levados a julgamento pelo assassinato da sua filha, ao lado de 2 pastores que realizaram os exorcismos. Todos foram considerados culpados de homicídio negligente, ao permitir que ela morresse de fome, e foram condenados a 6 meses de prisão e 3 anos de condicional. Sua mãe ainda vive na casa em que a filha morreu. Nunca se recuperou completamente desses tempos terríveis. Seu marido morreu há 16 anos e suas 3 filhas sobreviventes se afastaram. Então, Anna Michael, agora na casa dos 80, carrega o fardo da memória sozinha. Seu quarto tem vista para o cemitério, onde Anneliese está enterrada sob uma cruz de madeira que leva seu nome e a inscrição "Descansando com Deus." A casa é mais tranquila agora, mas a dor ainda é evidente. "Eu não quero ver o filme e eu não sei nada sobre isso", diz a Sra. Michael. "Eu sinto falta de Anneliese, claro, ela era minha filha. Eu posso ver o seu túmulo de casa. Eu visito ela muitas vezes e levo flores." Ela claramente não gosta de falar sobre a morte de Anneliese e até agora tem se mantido em silêncio. Mas ela não se arrepende do que fez. Uma mulher profundamente religiosa insiste que o exorcismo foi justificado. "Eu sei que eu fiz a coisa certa, porque eu vi o sinal de Cristo em suas mãos", diz ela, com uma voz surpreendentemente forte para alguém da sua idade. Ela estava tendo estigmas, e isso foi um sinal de Deus para que exorcizássemos os seus demônios. Ela morreu para salvar outras almas perdidas, para expiar os seus pecados. Desde o início, a vida de Anneliese foi governada pelo medo. Sua família era profundamente religiosa. Seu pai havia pensado em se tornar pastor, e 3 de suas tias eram freiras. Mas os Michaels tinham um segredo. Em 1948, a mãe de Anneliese deu à luz a uma filha ilegítima, Martha, trazendo desgraça sobre sua família, e foi forçada a usar um chapéu preto no dia do seu casamento. Quando Anneliese nasceu, em 1952, sua mãe a incentivou a expiar os pecados dos ilegítimos através de uma fervorosa devoção. Mas Martha acabou morrendo aos 8 anos de idade por complicações decorrentes de uma operação para remover um tumor no rim. Anneliese, uma menina de bom coração e profundamente sensível, deve ter sentido os efeitos da pressão, cada vez mais fortes, para fazer penitência por sua mãe. Ela encontrou-se cada vez mais cercada pela evidência do pecado e cada vez mais ansiosa para se livrar dele. Enquanto as outras crianças na década de 60 se rebelavam, testando os limites da sua liberdade, Anneliese dormia nua sobre um colchão de pedra para expiar os pecados dos viciados em drogas que dormiam na estação de trem local. Em 1968,
Aos 17 anos, ela começou a sofrer convulsões. Embora inicialmente diagnosticada com epilepsia, ela começou a ter alucinações demoníacas enquanto orava. Em 1973, ela estava sofrendo de depressão grave e considerando o suicídio. Vozes em sua cabeça diziam que ela estava condenada. Ela pediu ao padre local por um exorcismo e ele negou por 2 vezes. Mas aos poucos, o quadro de Anneliese foi piorando. Ao fazer as suas 600 genuflexões diárias, um dia acabou rompendo os ligamentos do joelho. Ela rastejou para baixo de uma mesa e começou a latir como um cão por 2 dias. Passou a comer aranhas, carvão e até mordeu a cabeça de um pássaro morto. Ela ainda lambeu a sua própria urina do chão e podia ser ouvida através das paredes gritando por horas. Em 1975, o seu terceiro pedido de exorcismo foi concedido pelo bispo de Würzburg. Eu não me arrependo, diz Anna Michael convicta. Não havia outra maneira. Bom, nós nunca saberemos se havia. Por essa época, Anneliese havia recusado uma intervenção médica da clínica psiquiátrica de Würzburg. Seus sintomas foram comparados com uma esquizofrenia e ela poderia responder ao tratamento. Também houveram especulações de que Anneliese poderia ter sido influenciada pelo lançamento em 1973 de O Exorcista. Mas, independente do que esteja por trás da sua perturbação, o exorcismo estava na moda naquela época. Certamente, Anneliese não estava bem e precisava de ajuda. Seu exorcismo foi realizado pelo padre Arnold Heinz e pelo pastor Ernest Alt, de acordo com o ritual romano de 1914. Foram realizadas 2 sessões de 4 horas por semana, por mais de 9 meses. Os sacerdotes identificaram vários demônios, incluindo Lúcifer, Judas, Iscariotes, Nero, Caim e Adolf Hitler, que falou com as inflexões austríacas corretas. 42 horas do processo foram gravadas, e quem as ouviu diz que é aterrorizante. Rosnados humanos se misturam com gritos brutais de obscenidades e uma série de diálogos sobre os horrores do inferno entre cada um dos demônios. As sessões geralmente acabavam em brutalidade, com Anneliese pendurada de cabeça para baixo ou então acorrentada na cadeira. Na primavera de 1976, Anneliese sofreu com uma pneumonia e perda de peso. Aos poucos, foi enfraquecendo cada vez mais, até morrer em 1º de julho. Seus pais a enterraram ao lado de Marta, nas bordas exteriores do cemitério, terreno normalmente reservado para filhos ilegítimos e suicidas. Mesmo na morte, Anneliese não se livrou do pecado que tanto lutou para se redimir. Hoje, os 2.000 habitantes da pequena cidade ainda não se sentem bem ao falar de Anneliese Michael. A cidade tem vergonha, diz Cristiana, de 42 anos, que trabalha numa agência de turismo. Eu estava na escola quando aconteceu, e tinha um monte de coisas encobertas. As pessoas não querem falar sobre isso. Há uma sensação de que a culpa foi dos pais, porque eles eram muito religiosos e não viram o que estava acontecendo. Às vezes, peregrinos católicos visitam a sepultura porque eles acham que ela pode salvar almas perdidas. É um passado do qual a igreja se envergonha também. Em 1984, os bispos alemães pediram a Roma para rever o rito de exorcismo baseado no caso de Michael. Apesar das suas recomendações não serem adotadas, o Vaticano publicou uma revisão do ritual do exorcismo de 1999, a primeira atualização desde o século XVII, e introduziu uma qualificação médica para que sacerdotes façam o exorcismo. A visão da Igreja é de que é possível ser possuído, mas na Alemanha não há mais exorcismos. Na Itália, no entanto, é diferente. De acordo com a Associação Italiana de Psiquiatras e Psicólogos, 500 mil de italianos procuram exorcismos a cada ano.
há cerca de 350 exorcistas praticando em todo o mundo. Em 2005, um padre e algumas freiras em um convento ortodoxo romeno acreditaram que uma freira de 23 anos de idade estava possuída. Eles realizaram um ritual de exorcismo e a amarraram numa cruz. Tamparam a sua boca com uma toalha e a impediram de comer e beber. Ela morreu 3 dias depois. A culpa de sua morte, ou de Anneliese, foi de Satanás ou do próprio ato de exorcismo? É uma questão que testa os limites da fé e da ciência. Mas para a mãe de Anneliese, sentada em seu quarto, olhando para o cemitério coberto de neve, não há incerteza. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Passe na nossa fanpage para sempre ficar por dentro das atualizações. O link está na descrição do vídeo. Também não deixe de se inscrever no canal. Então é isso, até o próximo vídeo.